Kênia tá aqui também. Então vai lá, Margarete. Assim que ela entrar, a gente pode começar, tá? Tá bom. Vai esperar mais um pouco? Ela tá sem vídeo. Ela tá sem vídeo. Peraí. Ai, meu Deus, sou mulher complicada que eu sou. Lá, 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 lá. Hi! Ei! Tudo bem, Nasa? Ô, cara, desculpem. Ai, como eu sou maluca, como é que a gente chama? É desorganizada, irresponsável, para me chamar de tudo. Quase ambulante. Ok, então vamos lá, Margarete, já estamos aqui. Já estamos. Boa noite, né? Boa noite a todos. Hoje nós vamos ter uma artista plástica fantástica, que eu já conheci o trabalho de outros eventos, de vários focos, e hoje ela tirou um tempinho para a gente, tem frequentado a nossa página, muito obrigada, Nasa, mas hoje a gente vai falar com a Nasa. E a Nasa, ela tem um trabalho abstrato realismo, e eu quero até conhecer esse abstrato realismo, eu achei fantástico, né? Porque eu conheço o trabalho, mas eu não sabia dessa mistura do abstrato e o realismo. Nascida no interior do Piauí, morou em várias regiões do Brasil e agora se encontra nos Estados Unidos, na Flórida. Nasa, boa noite, muito obrigada. Mostra a sua cara, conte a sua história para a gente. Bom, eu nasci em Santa Cruz do Piauí, mas tive que ir para cidades grandes para estudar. Depois fui morar em Brasília, foi lá que eu comecei a pintar e a dizer que era um artista, simplesmente fiz isso. E depois voltei, fui para Recife, Picos de novo por causa do emprego no Banco do Brasil. Lá eu conheci um americano, nos casamos, namoramos, casamos e depois eu tive que vir para os Estados Unidos. No começo fui para o Panamá, para uma base americana, e lá eu trabalhei muito como artista. Inclusive foi quando eu fui contratada para pintar a família Noriega, em plena pré-guerra, né? E depois voltamos para os Estados Unidos, e onde eu tenho estado desde 1985, eu expus na área de Washington, D.C., North Carolina, e morei lá também, né? Expus no estado de Nova York, no Canadá, daqui fui expor em Paris, mandei quadros para exposições em outros países da Europa. E agora, desde 1993, que eu estou na Flórida, mas eu passei um pedaço desse tempo no Brasil, e indo e vindo, né? E depois voltei de novo para ficar tempo integral aqui desde maio. E você está produzindo agora, nesse momento? Você estava produzindo? Você tinha alguma coisa marcada nesse período aí na Flórida? Não, aqui na Flórida eu estou produzindo, estou pintando, fazendo a mesma coisa que faço nesse sentido, né? Mas no Brasil eu estava cuidando de um projeto que eu tinha de vestir as pessoas com arte, mas quando eu finalmente achei investidor sério, começou a crise do Brasil e a gente nem começou. Então, essa parte do envolvimento com moda, eu tenho só resquícios disso. A única coisa que ficou foi uma mala cheia de caftans e outras roupas estampadas com minha arte, mas não vale a pena promover e botar para fazer um website para isso, porque não tenho produção agora. Quer dizer, não é uma coisa que eu quero continuar empurrando sozinha, né? É muito duro. Mas agora o que eu estou fazendo, neste momento, principalmente agora durante o isolamento, eu estou pintando, entre aspas, estou pintando digitalmente. Eu cheguei à conclusão de que
por exemplo, essa parte realística, essa parte de fazer um objeto com o pincel e as tintas igualzinho como ele é, para depois abstracionar, ou então pegar do abstrato e puxar para aquela coisa reconhecível, no caso, a parte realística em si é uma coisa que uma câmera faz. Só um minutinho, eu acho que a gente tem um vídeo aí, você pode botar? Acho que a gente tem um vídeo aí, você pode ir falando. O vídeo é falado ou é só o desenho, Cid? Desculpa. Cores vivas e efeitos são a marca registrada da artista plástica piauiense Nasa, radicada há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Nasa está em São Luís com a exposição Guarás e a Natureza. As obras ao mesmo tempo desafiam e conquistam o olhar. É como se estivessem em camadas sobrepostas, revelando pessoas e animais. Essa é a marca do trabalho da artista Nasa. Ela usa as cores vivas de forma inusitada, dando um realce único às obras. Nasa nasceu no interior do Piauí, mas há 33 anos mora nos Estados Unidos e nunca perdeu a conexão com as origens. Nesta exposição que trouxe para São Luís, Nasa quis mostrar a relação de afeto que tem com o Maranhão e com a capital. A exposição Guarás e a Natureza traz o estilo da artista, que gosta de pintar animais que correm o risco de extinção. Quando eu escolhi Guarás e o boi, principalmente os Guarás, tem muito a ver não só com o Maranhão, com a revoada dos Guarás aqui, como também com o fato de que eu pinto há mais de 20 anos animais em perigo de extinção, animais silvestres. Então, o Guará encaixou logo aí. Nasa conquistou prêmios de importantes instituições, como a Academia de Arte e Literatura de Paris. Nos Estados Unidos, expôs em muitas galerias e já pintou quadros para os ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama. Se isto acontecesse quando eu era adolescente, por exemplo, quando a gente tem um ego deste tamanho, né, e se impressiona muito, nossa, seria assim, conto de fadas, né? Mas tudo foi acontecendo aos poucos, como consequência, resultado de muito trabalho. A exposição pode ser vista até o dia 31 de outubro no São Luís. Aí agora com as imagens a gente fica mais aguçada para perguntar. Pode continuar, meu amor. Você estava falando do desenho, de abstrair. Por exemplo, por que é que chama Abstracted Realism? Porque eu pinto uma coisa como se fosse uma foto e depois eu abstraciono. Antes de secar, eu tenho que fazer isso com uma rapidez inumana. Então, eu agora resolvi, eu disse, espera aí, eu estou fazendo o que uma câmera faz, essa não é a arte para mim, certo? Então, a parte da arte é o que eu crio, é o que eu faço obedecendo minhas emoções. Então, por que eu não usar a câmera para essa primeira parte e depois eu crio? E aí eu vou trabalhar. Vou ter muito mais tempo na parte que sou eu, que só eu posso fazer. Então, agora eu estou usando fotos tiradas por mim ou por quem me dá autorização para, no computador, fazer uma mistura daquela foto com a minha abstração. Então, eu me peguei, de repente, fazendo filhotes dos quadros existentes e com um novo tema, entendeu? Então, acho que estou fazendo uma coisa inusitada aí, mas não foi só por causa disso, é porque eu estou concentrando muito mais na abstração agora, entendeu? Então, eu estou também desenvolvendo esses trabalhos e eu faço versões, sabe? Na hora diz assim, eu vou pegar nele de novo, aí eu digo, eu estou
com vontade agora de fazer essa mudança, de fazer desse jeito, não daquele jeito. E, de repente, é um filhote daquele quadro, entendeu? Então, eu não sei nem se o que eu estou fazendo é uma coisa purista em termos, contra antipurismo, né, em termos de arte, mas eu não sei, eu só estou fazendo, eu não comecei ainda a promover, só no meu website, só no nasa.com e nas minhas páginas da internet. E a sua técnica é óleo ou acrílica? A técnica é óleo sobre tela. Eu já usei acrílico, mas não combina não dá para fazer essa mistura das nuances que eu faço. Então, acrílico seca rápido demais. Então, o óleo fica molhado por muito tempo e eu posso manipular muito. Claro. Enquanto está molhado. E esse trabalho novo que você está fazendo, só para tirar uma dúvida, você imprime numa tela a fotografia e aí você trabalha nessa tela a partir disso, ou você está fazendo o trabalho todo digital e depois vai para o print? É o trabalho todo digital e depois é que vai ser impresso na tela. Na tela é o seguinte, esses trabalhos vai ter um original, só tem um deles que vai ser impresso na tela, naquele tamanho original que eu fiz. Uhum. E eu vou assinar ao vivo e vou fazer embellishment. Uhum. Então, os trabalhos, a maioria deles são grandes, mas eu estou pensando em fazer prints deles, impressões em tamanhos como este aqui, ó. O tamanho dele é bem grande e lindo. Eu fiz uma loucura total com esse rosto aí. Eu peguei de fotos. Parece até que ele está de máscara, né? É uma máscara. Está de máscara. Então, eu estirei a máscara para o lado para não ficar só. Quer dizer, eu dei vontade simplesmente de parecer que a máscara era uma barreira aí na frente grande, entendeu? Então, adorei. Essas abstrações que estão subindo, está parecendo que ela está por trás de uma grade também, né? Tá muito interessante. E ela é uma idosa, ou seja, ela sendo uma idosa, ela é do grupo de risco das pessoas, ela é a estrela dessa pandemia, né? É engraçado que eu vejo uma moça bem jovem. Talvez uma moça com o cabelo branco. Esses olhos têm muita vida, né? Uhum. Não, e a arte é isso, né? Às vezes você pensa uma coisa e quem vê e chega pra gente uma outra coisa, né? Eu adorei. Mais uma coisa que eu queria te perguntar, quando você falou da moda, né, que você deixou, eu te acompanhei um tempo e eu vi que você tinha uma loja, se não me engano, em Porto de Galinhas, que tinha coisas interessantíssimas, que você estava vendendo os seus produtos, eram roupas, blusas, não é isso? Você teve? Você chegou a ter alguma experiência lá, né? A Kênia quer falar. Estava indo de vento em polpa quando essa investidora apareceu e eu tive que parar. Parte do trato que a gente fez foi que eu tinha que parar tudo e esperar para como é que a gente chama, consultor de São Paulo fazer um projeto total para a gente criar uma coisa grande, com várias lojas e isso aqui. Só que enquanto o cara desenvolvia isso, enquanto a gente chegou ela chegou a gastar muito, inclusive com contrato, com advogados, com isso, com aquilo, e no final foi quando a gente estava pronto para recomeçar, aí começou a crise estourou. Então, na realidade, a gente não precisava ter começado lá, podia ter começado fabricando lá para vender fora, né? Mas ela não gostou da ideia, então paramos. A Kênia quer falar, viu? Não, mas eu me dei bem porque nessa fase aí foi quando eu descobri o trabalho da NASA. E NASA, se você olhar aí, eu acho que em algum lugar aí nessa casa você vai ver algumas fotos de eu com meu marido
num jet ski e eu usando um dos seus maiôs maravilhosos e eu comprei o maiô e foi uma confusão danada, porque eu estava se lembrando disso. Foi muito maluco. Eu ordenei daqui, não dava para chegar aqui. Eu falei, então manda para o Brasil, e quando eu chegar no Brasil eu pego. Mas foi lindo, lindo. Eu me dei bem. Vou ter que achar. Eu acho que está em casa. Vou forçar nas coisas. Não, mas as fotos, tem foto minha com o Cláudio na minha carona de jet ski e eu usando lá, mostrando lá o super peito aqui da amiga. Toda linda. Maravilhosa. Foi o maiô e uma capa e a saída lindíssimos num azul maravilhoso, o desenho era lindo, eu me apaixonei. Muito obrigada, Nasa. Não, obrigada a você. Não, a loja de Porto de Galinhas não era minha. A loja de Porto de Galinhas era de Chetil Furusek. Ele é o que ainda é muito amigo meu, e ele é da Europa, ele é europeu, e ele queria usar como investir no Brasil para poder ficar mais tempo no Brasil, ficar tipo morando parte do ano no Brasil, como imigrante lá. Então, eu disse, então, abre uma loja NASA. Então, ele abriu a loja e comprava de mim e botava lá. Só que ele nunca pôde administrar. Então, eu terminava ficando enganchada, indo para cuidar da loja de Porto de Galinhas, e porque não tinha um gerente, eram as vendedoras lá, e chegou ao ponto que ia ser impossível eu continuar abandonando a produção e tudo para ficar lá, né? Então, na época que a investidora entrou, ela disse, ou ele bota um administrador, ou ele resolve tudo lá, ou então ele vai ter que fechar, porque isso vai pegar, acontece qualquer coisa, vai pegar mal para o brand, a marca, né? Mas a minha ideia era que ele ficasse com uma franquia, entendeu? Quando a coisa começasse, ele ia ser dono da única franquia inicial, né? Então, mas é uma história muito longa, muito complicada. Eu não quero recomeçar esse negócio. Eu tenho produtos que eu posso vender, mas eu não quero recomeçar a coisa toda, porque é muito, muito mais complicado do que se pode imaginar. Sozinha, eu sou desorganizada, certo? Já foi um milagre eu chegar onde cheguei com essa coisa. E sozinha é muito, em primeiro lugar, muito caro, certo? E muito difícil. Eu precisava de uma equipe grande, uma equipe assim, porte médio, uma pessoa para empurrar as venda de um modo geral, uma pessoa para ser responsável por que a produção fosse feita bem e em tempo, uma pessoa para ser tipo secretária para a parte de papelada, para tudo, entendeu? Então, eu estava sendo tudo, né? Então, é impossível. Você pode ter certeza que todo artista tem uma empresa com 10 funções, onde ele exerce as 10. Então, eu falo assim, quando você me vê falando sozinho, eu estou em reunião. Então, a gente é a secretária, a gente é PR, a gente... É maravilhoso se a gente vivesse naquela época dos Médicis, do Lourenço de Médici. Meu Deus, que contratava um artista e falava, tá aqui, você tem dinheiro por um ano. Ou então o próprio Polo que a Guggenheim fez, né? Eu vou pagar seu aluguel por um ano para você morar em Southampton, só produzir e o resto cuido eu. Mas, gente... É um sonho, é um sonho. E a gente, eu te entendo, porque a gente tem muitas ideias, mas é difícil produzir, promover, chegar no ponto final. Gente, nós somos heróis. Uma coisa interessante, que eu acho que é parte da proposta desse grupo nosso, né? Ou seja, a gente poder ajudar um outro em capacitação. A Margarete constantemente fala nesse lance da capacitação, da gente aprender como é que a gente pode, entendeu? Sei lá, eu, por exemplo, eu tenho esse mesmo problema. Tem gente que quando se toca, o que acontece para eu poder chegar ali no palco, no meu palquinho pequenininho, só para cantar,
O que vem por trás daquilo? As pessoas não se tocam, não se tocam. Quantas horas que você tem que ficar aqui fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Então, por exemplo, eu aprendi, Nasa, algumas coisas, como pegar alunos de universidade que estão fazendo artes plásticas e essas coisas, e eles podem ser seus internos. Como é que fala? Não é assistente, interns. Diários, entendeu? E eles podem fazer esse estágio em várias áreas, entendeu? E você, em contrapartida, você pode dar para eles horas de crédito na faculdade. Entendeu? Então, isso às vezes facilita. Às vezes eles não têm muita experiência, mas eles às vezes têm uma visão muito mais atual do que o que a gente está acostumado a fazer, né? Aí essa rapaziada às vezes vem para fazer só um database para você, entendeu? Só fazer a sua coisa. E de repente eles aparecem com umas ideias, mas vem cá, por que você está fazendo esse database assim? Principalmente quando a tecnologia e sabe, né? Exato. Então vem à frente, né? Mas no Brasil, né? Pequenas empresas e grandes negócios, aqui em Boston também existe. Então, na verdade, você tem que se distanciar um pouco dessa área de criação e se capacitar para isso, sabe? Você dirigir a outra pessoa. Nem que seja um negócio rápido. Você saber mandar no negócio, né? E não só isso também, né? É a questão do que a Kênia estava falando, de você delegar, de você conectar com outros profissionais que vão acrescentar, né? Porque se você acumular funções, você acaba pirando. E você acaba matando o artista em você, porque você acaba fazendo coisas que não são do seu patê, né? Então, se você começa a conectar, direcionar as coisas, flui, né? E aí, como a gente tem falado aqui muito, a questão de você ter uma missão, né? E um objetivo. Porque eu acho que isso que atrai as pessoas, mesmo que seja pessoas que, como a Kênia falou, que talvez não tenham muita experiência, mas eles vão realmente gostar do seu objetivo, da sua missão, e eles vão comprar a ideia que você tem. Entendeu? Então, eu acho que hoje em dia, quando você trata de millennials, né? O millennial ele tem que fazer parte de algo que vai mexer mais do que o dinheiro, vai mexer com a cabeça, vai criar uma conexão com eles, de experiência de vida, que ele não encontra numa tela, que ele não encontra no livro. E até encontra com aquele conhecimento pessoal. E até mesmo a conexão pessoal. Né? E até mesmo ele se sentiu útil, ele acha. Exato. Ele pensa que o potencial dele, mesmo sendo novo, ele tem alguma coisa para acrescentar. Exato. Né? Acrescenta no currículo deles. Claro, não só no currículo dele, mas na outra pessoa também, né? Então, Nasa, eu acho que de repente você dá uma olhada, sabe? Eu acho que a gente vai ter um workshop aqui, não vai ter? Vamos. A gente vai ter um workshop no dia 1º de maio, às 10h30 da manhã. Carmen, agora a gente vai ter algumas ideias interessantes. Que maravilha. Eu vou ver. Esse primeiro workshop vai ser de quê? A gente vai falar de portfólio, de criar objetivos, criar missão, sabe? Mission statement. Eu acho que é bacana, porque aí é como se fosse um lugar onde a gente vai fecundar muitas ideias e cada um pode tirar um pouco, acrescentar um pouco e trazer para a sua própria realidade. Principalmente agora, com todas essas dificuldades que a gente está enfrentando, né? Com o Covid-19. A proposta da Cláudia é até ensinar, porque até um currículo, né, um mini currículo a gente vai ter que aprender, porque muita gente ficou desempregado, né? Então, até isso a gente vai ter que reaprender, né? Gente, falando nisso, só para lembrar vocês, tem um site que você aplica
para receber um benefício como artista. Sim, sim. Vocês já sabem? Tá eu bem. apliquei. Vários, A única coisa que você precisa ter é provar que você é um artista atuante, e nós todos Isso, somos, né? isso. A gente tem nossa vida aí no Facebook, Instagram. Então, eu, por exemplo, todas essas minhas aulas foram suspensas, né? Eu não estou mais dando aula. Pois é, a NASA, o projeto dela das roupas foram suspensas, Exato. né? Pega, geralmente, se você tinha alguma coisa marcada, né, e tal, então aí eles estão pedindo isso. Então, é aplicar, né? Nós temos... Claro, a gente não sabe se vai sair ou não, mas nada tem. O Tom está aqui, vamos ver se o Tom participa também. Tudo bem, Tom? Deixa eu voltar só um instantinho. Não, só um minutinho. O Tom quer falar alguma coisa. Só um minutinho. Não, a ideia é boa, ter um suporte, né? Mas é muito difícil, muito difícil. No final, fica tudo por conta do artista. Você tem que ter um braço direito, e esse braço direito vai arrumar as pessoas que vão te dar o apoio. Porque se é você de frente com alunos, é muito complicado. O seu tempo vai embora também. Já fiz isso daí no passado, há 10 anos atrás, e é complicado. Agora, se tem você, o artista, e um apoio, esse apoio, ele dá a liberdade para as pessoas que estão ajudando, para alunos, tudo. Só um comentário, eu já passei por isso. Não, eu concordo. Eu tenho que dizer, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo part-time, né? Ela é part-time, mas todas essas ideias malucas que eu tenho, que eu digo, gente, a gente precisa fazer um negócio assim, eu digo, Heather, resolve. Entendeu? Daí ela entra em contato com as universidades, ela é que faz o recrutamento, ela que faz as entrevistas com os possíveis internos e coisas assim, entendeu? Aí sim, aí bate com o que eu fazia lá no passado. Se você não tem esse braço... É uma pessoa que seja. Aí uma coisa que sempre me faltou. Né? Uma coisa que eu não... Se você não tem esse braço, vai te custar mais caro. É uma coisa que eu, por exemplo, quando eu tinha meu ateliê lá em Palmeiro Park Road, em Boca Raton, era um lugar, era como se fosse uma galeria, era num lugar público, com vitrine e tudo. Então, nessa época, eu pedi à Florida Atlantic University para mandar um interno e veio um interno. Como eu não podia pagar, era só pela experiência, pelos créditos, eu peguei o pior interno possível. Mas foi uma coisa muito estranha. Ele era francês, estava fazendo marketing e na universidade pós-graduação. E ele não sabia inglês direito. Ele atendia o telefone dizendo, era para dizer NASA Art Studio, ou ele podia até dizer NASA Art Studio, mas ele dizia NASA Hot Studio. NASA Hot Studio. Eu passei vários dias tentando ensinar ele só para atender a primeira frase do telefone. Mas o pior não foi isso, é que a bagunça que ele fez foi muito maior. Eu terminei, naquela época ninguém tinha, quem tinha o website, quem tinha ação na internet, não tinha para quem mandar convites ou para quem mandar informação, mandar e-mail. Para quem? Ninguém tinha lista de e-mails, a maioria das pessoas não tinha e-mail. Então, e se tinha, ninguém sabia. Então, nessa época eu consegui, fazendo um monte de acesso na internet, no Yahoo Chat e tudo isso, eu consegui uma lista de e-mails e que já estava sendo pessoas que já estavam recebendo minhas informações. Uhum. E, de repente, o cara ele ia sair no dia seguinte. Você acredita que ele tentou roubar minha lista de e-mails para poder, no emprego que ele fosse procurar, ele dissesse como trunfo, eu tenho uma lista de e-mails. E ele simplesmente apagou, eu acho que ele tinha
15 dedos em vez de 10. Então, ele conseguiu apagar minha lista de e-mails, deletar o próprio programa. Ele conseguiu desinstalar o próprio programa onde eu tinha os e-mails. Foi assim, um inferno, sabe? Imagina chegar e... Nossa, mas tudo bem. Lá em Teresina, com relação à produção das roupas, quando eu tentei montar uma coisa lá também, eu tinha internos, eu tinha, quer dizer, não sei, esqueci como é que chama em português, mas eu tinha essas pessoas... Estagiários. Ainda hoje sou amiga deles no Facebook, eram pessoas boas e tudo, mas eu não tinha... O que elas faziam lá era só cortar pano, porque não tinha condições de eu parar para usar tempo e esforço para poder ajudá-las a ensinar elas a fazer outras coisas, entendeu? A gente, quando pega estagiário, a gente termina... no caso, se eu tivesse aquele braço direito, aquela pessoa que fosse, que me desse apoio, aí era outra coisa, né? Porque aí a secretária da Quênia, né? Que vai lá e a secretária da Quênia. Cada vez que ela diz assim para mim, olha, eu vou precisar arrumar um full-time job. Eu quase entro em pânico. Cada vez que ela Mas a gente não pode deixar, Nasa, que uma experiência ruim... Isso é uma coisa que você pode pensar e ver como você pode agilizar isso. Claro. Né? Porque você tem muito talento. A gente sabe que um dos grandes desafios de quem é artista é achar outras coisas que tragam um income mais rápido, né? Porque a gente vende uma tela grande uma vez a cada 3 meses, às vezes demora até mais tempo para vender, tem mês que vende mais, mas aí a gente tem a bijuteria, e a gente tem a cadeira, e a gente tem algum objeto, né, que pode ser vendido por um preço mais em conta. Eu nunca fiz prints, eu fiz só uma experiência, mas eu não curto muito isso, porque o print também é complicado, mas ainda vou entrar de novo nessa área do print. Mas eu acho assim que você pode pensar nisso, né? Pensa nisso. Em primeiro lugar, esse tempo que eu passei me dedicando a esse projeto, no qual eu acreditava muito e tinha muito potencial, mas eu fui envelhecendo. Foram quase 15 anos a mais que eu botei em cima do esqueleto. Né? Então, agora, recomeçar fica muito, muito difícil, a não ser que tivesse outras pessoas fazendo e usando, quer dizer, fazendo comigo, mas usando, taking over. Usa a ideia, usa a minha arte, usa tudo. Mas vende só o direito, né, da imagem. Eu fico só com os direitos e posso ser consultant, alguma consultora, alguma coisa assim, porque recomeçar é muito complicado, precisa, como o avião que vai... Não é impossível, Nasa. Não é impossível. Não é impossível. Eu acho que eu curti muito o seu trabalho naqueles anos, entendeu? Eu segui muito. Aquela onda das roupas que você tinha, da loja, entendeu? As imagens todas que eu vi da loja, camisas, vestidos, não sei o quê. Pô, cada coisa bacanésima. Agora, Carmen, você lembra de um projeto que tem vida, que até você fez umas peças? De repente seria legal para a NASA. O único problema do Vida é o seguinte, qualquer um desses, né? A Vida, inclusive, é uma empresa do Google, é que eles, como todos, né, grandes, eles fazem com que você trabalhe para eles, entendeu? Então, você vai lá, cria o design, aí o que acontece? Você tem que vender, eles te pagam uma comissão, que é menor, mas é você que tem que fazer tudo. Então, você tem que vender não sei quantos $1000 para eles fazerem um vídeo seu e jogar a propaganda lá. Sem essa propaganda deles, não rola. Porque a sua é muito pequenininha, né? E eles têm uma coisa grande. Então, assim, mas vale a pena tentar. É legal, é muito bem feito. Eu já fiz Vida. Né? Foi a mesma coisa que eu sou membro, mas eu nunca nem... Quer dizer, eu nunca nem dei andamento, porque eu ia fazer o mesmo esforço, a mesma
a mesma, como se diz, o mesmo volume de trabalho imenso e de meu próprio dinheiro, se tivesse, para conseguir vender. 20%, 10%, parece uma coisa assim. Não, é muito menos, é menos. É um E negócio... você tem que se esforçar, vender, divulgar, para depois eles te divulgarem. Então, assim, eles são espertos, claro. Então, quem está começando, ou quem não tem uma outra opção, eu aconselho esses sites, mas realmente eles, sabe? Eu fico enganchada. Todos os projetos, todas as saídas que eu vejo como artista, requer certo investimento de grana que eu já gastei investindo no outro projeto, entendeu? Então, a minha prioridade agora é sobrevivência. A minha prioridade agora é sobreviver, é com as despesas básicas de sobrevivência. Então, eu estou, como se diz, no mercado buscando empregos, né, no mercado de trabalho. Logo, logo eu vou ter uma renda básica bem pequena de como é que a gente chama, de aposentadoria, né? Social Security. Então, isso vai ser só aquela basezinha de segurança do básico, e que eu vou ter, por exemplo, uma das coisas que eu usei de tanto acreditar nesse projeto foi o meu próprio teto, entendeu? Então, foi uma coisa assim, uma combinação de como se diz, de uma força imensa de empurrão que eu dei nesse negócio, mas também foi a crise de 2008, entendeu? Quando os imóveis ficaram valendo nada e eu, por exemplo, a dívida de 200 mil e o imóvel valendo 20 mil, entendeu? Então, foi naquela época que eu achei, não, então agora eu vou ter que me virar nessa coisa. Foi por isso que eu fiquei no Brasil mais tempo, né? Mas agora o que eu preciso é ajeitar a minha vida, voltar a ter o ateliê físico, entendeu? E coisa assim, de alguma forma, e ter um backup, ter um emprego que me pague alguma coisa, por exemplo, um part-time, um emprego de tempo. Eu fiquei chegando... É incrível que só depois de 65 anos, depois de 60 anos, eu cheguei à conclusão, ou notei, parei para pensar, e minha mente me mostrou claramente que no momento, quando você tem um emprego, todo minuto que você trabalha, você está sendo pago, você está tendo uma renda. Quando você é autoempregado, não, profissional liberal, self-employed, você está trabalhando e gastando para trabalhar, e você não sabe quando vai receber alguma coisa e ganhar alguma coisa. Então, a gente nunca sabe quando vai vender um quadro. Entendeu? A gente nunca sabe quando vai... E outra coisa, é um esforço, vender e promover é um esforço imenso, muito maior do que pintar. Pintar é 10%, talvez, ou menos. Aí o resto então, a história de dar aula, né? É o que eu faço, eu vou dar aula. Para dar aula, eu quero dar aula, mas até agora eu teria que fazer um esforço também grande, tipo de marketing, para conseguir estudantes, para descobrir um espaço, para cobrar dos estudantes. Deixa eu te dar uma dica. Eu fiz aqui em Michigan, eu estou aqui só há 1 ano, e quando eu cheguei aqui, eu falei, gente, eu sempre dei aula em Miami tinha bastante gente, tudo. Aí, quando eu cheguei aqui, eu disse, foi incrível, fui num evento, foi logo em seguida, assim, e uma pessoa falou, você dá aula de arte? Eu falei, dou. Ela falou, você está no lessons.com? Foi quando eu descobri esse site. Esse lessons.com é um aplicativo que alguém criou, tá? Muito esperto. Você se cadastra lá, eu me cadastrei como professora de... Aí coloquei todo o meu perfil, você cria, mostra o estúdio, mostra onde você dá aula. Você compra créditos. Então, por exemplo, cada crédito custa $3 e alguma coisa. Eu sei que, digamos, você compra 20 créditos, sai R$29,99, tá?
Aí, não, 10 créditos. Aí você pode mandar mensagem para 10 pessoas. E aí eles começam a te mandar mensagem de pessoas, e eu comecei a receber, foi assim, eu consegui todos os meus alunos aqui em Michigan, um monte, eu não sei. Inclusive, em 8 meses, eu recebi o 5-star deles, como a melhor professora da minha área, né? Porque eles faziam reviews. Então, vocês podem ver, porque eu acredito que esse Lessons.com tem nos Estados Unidos inteiro. E você acha que é só para artes plásticas ou para outra? Não, tem tudo. Tem tudo. Eles até fazem driving schools. Tem professor de piano, mas tem tudo. E eu consigo, todos os meus alunos, eu vou até pegar meu telefone para mostrar para vocês. Tem assim, fulano. Aí agora eu recebi um ontem, e eu falei, gente, porque tem 1 mês e meio que parou, né? Claro. Porque eu mandei mensagem para todos os meus estudantes, eu tinha 3 estudantes que queriam continuar vindo, eu não posso, porque aqui foi fechado mesmo, e é liability e tudo. E aí, ontem eu recebi, eles mandam uma mensagem assim, Cherry needs a art class in Orion Township. Aí, tem a opção de você ir lá, mas, por exemplo, eu coloquei a opção deles virem aqui, porque eu tenho meu estúdio, né? Então, eu não quero sair. E aí, eles vêm. Menina, é incrível. Aí, o que acontece? A partir do momento que eles te contactam, e te contratam, aí você não paga mais nada pro Lessons, entendeu? Really? Não, nada. Você só paga. Eles ganham muito dinheiro, porque eu vou te falar uma coisa, você manda muito quote, né? Por exemplo, a cada 10 que você manda, digamos, 2 ou 3 voltam para você. Mas vale a pena. Para mim, valeu a pena. Uau! Eu coloquei no chat aqui o lessons.com. Você pode ir lá visitar. Pô, valeu. Muito bom. Por falar nisso, eu posso fazer só uma pergunta aqui meio fora do coisa? Nasa, faz isso. Entra no lessons.com. Obrigada pela dica. E põe só uma mesinha, começa individual. Eu só dou aula individual. Você começa individual, entendeu? Numa mesinha. Cria um lugarzinho sagrado aí na sua casa. Quanto você cobra? Quanto você cobra por cada aula? Olha, e a duração? A duração da minha aula é 1h30 e eu cobro $50 por 1h30. Em Miami, a minha aula de 1h30 era $100. Então, cada local tem. Aqui, o custo de tudo é mais barato em Michigan. Você dá o material também, Carmen? Oi? Você dá o material ou a pessoa tem? Não, é assim, a primeira aula eu mando para eles quando eu mando o preço, aí eu falo que é 1h30, caso eles queiram mais, eles vão pagar o equivalente, né, daquilo. Também passa assim. A porcentagem. E a primeira aula, eles vêm sozinho, não compra material nenhum. Por quê? Primeiro eu quero dar uma olhada qual é o skill que ele tem, né? Se ele está pronto para fazer óleo, ou é só... A gente sempre começa com acrílico, que é mais fácil, né, de você entrar e ver como é que a pessoa está. E aí, para evitar que ele compre, por exemplo, o acrílico, e depois ele decide que ele quer fazer óleo, ou gasta material, e de repente não é uma pessoa que tem muito... Entende? Tem aquelas pessoas que estão ali passando o tempo e tudo, e que você sabe que vai ser uma bobagem ela gastar dinheiro. Eu penso muito nisso. Eu também faço isso. De acordo com isso, eu mando um material pequenininho. Quando eu vejo que a pessoa é mais profissional, então ela vai comprar uma tela de linho, uma tela mais... O acrílico da fase 3, que é mais profissional, mas se é uma pessoa que é bem infantil ou que está só fazendo aquilo para passar o tempo, então eu recomendo já o acrílico número 1 mesmo, entendeu? Então, assim, deu muito certo e eu tenho certeza que quando voltar, todos os meus alunos vão voltar. Eu tenho fixo, assim, uns 12 alunos e estão todos, assim, esperando para voltar. Fora isso, eu fazia toda semana um workshop que é daquele aquele pouring acrílico, Nasa. Eu não sei se você conhece, que é uma coisa... Sim, eu conheço. Maravilhoso. Por quê? Porque aí as pessoas que estão querendo ter só uma distração, o pouring é maravilhoso porque elas colocam aquilo lá e criam uma obra, né? Sente que criou alguma coisa. Então, esse workshop, o que eu faço? Eu cobro barato, porque eu faço para 10 pessoas, então é 30 com material incluído. Aqui, e eu estou te falando daqui, porque aqui a realidade é outra. Mas isso em place ou você faz isso virtual?
Não, não, aqui, no caso, em Place. Ok. Fazia, né? Agora está tudo suspenso. Ok. E aí, mas aí é legal por quê? Porque no fim de semana você tem 10 pessoas que fazem esse workshop. É uma grana. Vai ser $300. Você compra as telinhas pequenas, o material todo eu dou. Mas aí eu compro o material, aqueles de estudante, aquelas telas menores, eles já sabem que está incluso uma tela de 12 por 12 ou de 18, entendeu? Então, são ideias que eu estou te dando porque eu sei que você pode fazer isso sim. A gente tem que ter muito cuidado com paradigma, sabe? Porque nós, artistas, temos paradigmas. Nós temos. Nós trabalhamos... Eu faço coach com artistas e a gente trabalha... Primeiro, a gente trabalha com uma culpa muito grande de valorizar o nosso trabalho. Por quê? Porque é difícil valorizar o nosso trabalho, porque para todo mundo parece que você está ali, que você fez aquilo, criou, e aí como é que você vai cobrar $5.000 naquela tela grande? Eu me lembro que cliente às vezes chegava para mim em Miami, tela maior e tal, tela de 7 mil, aí ele falava assim, depois que ele sabia o preço, quanto tempo você demorou para fazer essa tela? Eu falava assim, 54 anos. Ele me olhava, eu estou falando sério. Eu falei, eu também estou falando sério. Falei, 54 anos, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu gastei, toda a faculdade, toda a viagem que eu fiz está ali. Mas nós, artistas, a gente tem essa culpa na hora de colocar o preço e todas as vezes que a gente tem que sair do buraco, crescer, ver alguma outra coisa, a gente começa a colocar dificuldade, que é o inconsciente ali, te falar, vai lá e pega aquele emprego que vai te pagar, sabe? Porque nós temos essa culpa, além da gente ser artista, a gente ainda tem essa culpa, tem que lidar com isso. Outro dia eu estava no estúdio e o meu marido ele tem mania de chegar, eu estava lá no estúdio, ele queria falar de alguma coisa. Aí eu falei para ele assim, Jeff, I'm working. Né? Eu estava sentada na frente da tela e tal. Aí tá, daí uns 40 minutos ele foi lá de novo. Ele, não, só queria... Aí eu peguei e falei, baby, I told you I'm working. Ele falou, baby, you are sitting in front of this canvas. Você está sentada aí sem fazer nada até 1 hora. Aí eu falei, I'm talking to my canvas. Aí eu virei para ele e falei, eu estou conversando com a tela, eu preciso disso. Aí ele falou assim, oh my gosh, ok. Aí agora ele já entende, sabe? Aí ele fala, você vai lá bater papo com as telas, né? Eu falei, vou, então não me chame agora. Então, como é que a gente não tem culpa disso, né? Só nós entendemos que aquela 1 hora que a gente está na frente da tela é um trabalho filha da mãe, né? Mas também a gente teve a oportunidade ontem de ver o seu ateliê. Eu acho que também o que atrai as pessoas é a experiência. Hoje em dia, qualquer coisa na culinária, qualquer coisa que você vai fazer, tem que criar uma experiência, tem que dar um show. Você tem que saber... Exato. Então, quer dizer, as pessoas elas querem ter o entretenimento. Então, nós artistas temos que usar isso, sabe? Quem sabe até fazer workshop. E ontem eu estava falando nisso, né? Fazer um workshop. Uma coisa que, por exemplo, para mim, como pessoa, eu quero fazer um workshop de improvisação, que é muito bom. Sabe? Como improvisar, como você falar, como você criar situações. Porque, como artista, eu não dou aula ainda, mas no futuro, se eu der aula, eu quero saber como lidar com as coisas, lidar com as pessoas. Tem improvisar, sabe? Tentar criar um cenário, criar uma situação, uma história, um ambiente. Vai ser muito importante. Né? Então, a arte não fica só no quadro, né? A arte tem que sair dali, tem que criar uma atmosfera para as pessoas ficarem, uau! Você acabou de tocar no ponto, e era isso que eu ia falar. Mesmo que você não tenha um estúdio grande, um estúdio profissional, pode ser a sala da sua casa, mas cria alguma coisa sagrada ali. Exato. Alguma coisa que faça diferença. Joga um voal ali em cima, joga flores. Eu dou aula num quarto, meu ateliê é pequeno e eu não dou para 5, 6 pessoas, eu dou individual, mas para isso que eu faço, mas eu falo assim, você cria alguma coisa que a pessoa sinta vontade de estar naquele ambiente. Quando as alunas chegam aqui no meu estúdio, elas não querem ir embora, passou a hora, não querem não. A dor toca e ninguém quer ir embora, e aí querem abrir um vinho, querem ficar, querem fazer um happy hour. Então, o ambiente é sagrado. Por que em Paris os chefes convidam as pessoas para irem na casa deles? Porque está ali aquela cozinha deliciosa que tem vida. Olha, é mais gostoso do que você... Fala, Kênia, desculpa, falei demais hoje, gente. Não, 2 coisas interessantes
eu acho que foi no papo, no dia que eu fiz que eu mostrei a minha cara, a NASA fez um paralelo que eu achei super interessante, né? Que é o lance da improvisação, né? Como quando eu improviso, quando eu estou cantando, né? Como é a improvisação do lance assim. E a outra coisa, é interessante a gente sempre manter isso assim na mente, né? Que a gente está sempre improvisando, e que improvisando você está constantemente criando, né? E erra pra caramba. Quantas na trave eu dou, entendeu? O tempo todo, mas o negócio é você saber sair da trave, né? Você, entendeu? Quando, né? Tinha um músico, eu não me lembro exatamente agora, não sei se foi o Coltrane ou se foi um músico desses de jazz que dizia não existe uma nota errada. O que existe é a resolução. Como é que você vai resolver o seu erro? Né? Eu acho que, às vezes, eu sou... Cara, eu não consigo fazer nem stick figures, entendeu? Assim, figurinha de pau. Eu sou péssima. Sou super péssima. Mas ainda é o meu sonho pintar. Entendeu? Eu duvido que você não possa. Ai, Deus do céu. Continua, vendo, mostra sua cara, daqui a pouquinho... Meu Deus do céu. Olha, eu vou contar para você... Carmen vai ser já contratada para começar a dar... Não, aí vem a segunda... Né, Carmen? Eu estou achando que vamos ter que fazer uma página para Carmen. Não, mas aqui, ó. Veio uma segunda coisa, Carmen, que tem tudo a ver com o que você falou. Ou seja, eu fui num benefício para até um negócio que eventualmente vocês vão acabar sabendo. Chama-se Garbage Bag Gala, que é um lance que eu faço como comitê, parte do comitê, para o Exército da Salvação. A gente faz uma gala onde você não é suposta a comprar um vestido maravilhoso. Você é suposto a fazer tudo de garbage bags. Ai, que lindo! Depois eu mostro para vocês. Cada coisa é vestido de noiva de garbage bags. Assim, um negócio de maluco. Mas, enfim, num desses eventos eu fiz uma aposta, coisa e tal, e ganhei um negócio interessante que chamava-se Wine Sip and Paint. Aqui tem demais. Sip and Paint. Aí eu peguei, era aniversário de 2 amigas minhas, eu peguei e falei, sabe de uma coisa? Vou fazer a celebração do aniversário delas. Um dia desses eu vou ter a coragem de mostrar o quadro original. E a gente começou a pintar. Olha, gente, foi a coisa mais maluca do mundo, porque a mulher veio preparada para ensinar a gente a pintar uma coisa. Agora, o que aquelas 10 mulheres fizeram, não tinha nada. Ela falou, não, mas vocês podem ficar à vontade. Meu bem, quando falou pode ficar à vontade, aí neguinho ficou doido mesmo. Mas foi muito bacana. Mas isso é um tipo de coisa, sabe, que eu até, NASA, na minha mente, eu pensei em franchise, entendeu? Em criar uma franquia mesmo, entendeu? Comprar uma parte da franquia e fazer por 2 razões. Primeiro, porque eu adoro arte, né? Apesar de não saber fazer nada, adoro arte e adoro festa, né? E achei que podia ser um negócio legal. É alguma coisa que talvez você possa também explorar, entendeu? Porque o povo vem e paga uma grana para fazer uma festa. Entendeu? Uma festa, não é uma festa. São 2, 3 horas que você ensina... Toma vinho e pinta. Exato, toma um vinhozinho, você oferece um vinhozinho. Ou, na realidade, como a gente fez aqui, as pessoas, cada um trouxe o seu vinho. Entendeu? Ou cada um trouxe alguma coisa. Eu fiz uma comida e coisa e tal, mas isso é porque era aniversário da minha amiga. Como negócio, eu não faria assim, eu faria um pouquinho diferente. Mas eu acho que tem uma outra possibilidade aí também de você fazer essas lives. Naturalmente, esse momento não é adequado e perfeito para isso, mas eu acho que é algo que você pode pensar no futuro, entendeu? Como possibilidade de você fazer uma
E você ensina as pessoas a pintarem as coisas mais básicas. Você pega um quadro, uma ideia, entendeu? E como é que você pinta esse passarinho? Bom, entendeu? E por aí vai. E nessa brincadeira as pessoas pagam $30, $40 para irem lá passar 2, 3 horas com você, mas são 10 pessoas, aí já foi uma graninha. É verdade. O que a NASA está achando de tudo isso? Será que nós Ela deve estar assim, ó, vocês querem parar com essa porcaria? Pelo amor É porque ela está quietinha, eu quero saber a opinião dela. de Deus. Falar da minha arte, pomba. NASA. Cadê ela? Até sumiu, gente. Eu tenho uma curiosidade. Quando, voltando lá às telas, tá? Quando tem esse processo... Sumiu, ela foi embora. Cadê a NASA? Ela saiu? Ah, ela saiu? Saiu. Gente, será que ela ficou soberbada? Não, eu acho, não sei. Vamos lá. Que pergunta é essa, Que pergunta você está fazendo, Margarete? Era para saber como é que era a cópia em tecido, como é que ela vende, se ela vende igual a estilogravura, ou se tem a 1, né, e 2, 3. Eu queria saber como é que era essa numeração. Quem sabe caiu. Pode falar, Antônio. Não, na realidade eu queria... eu escutei o que a NASA estava falando e acho que, de repente, ela precisa voltar outra vez. Ela precisa de um guidance para apresentar o trabalho dela. Eu iria nem falar nada, sabe? Eu iria não falar nada, absolutamente nada, mas... É triste saber que ver a tristeza dela aos 65 anos. Meu background é em psicologia. Psicologia. E como a Carmen trabalha com coach, eu trabalho com aconselhamento. Hoje em dia eu trabalho com psicologia empresarial, eu desenvolvo pessoas, desenvolvo empresas, desenvolvo projetos. Acho até que como eu me sinto, a minha função aqui mediar de uma forma diferente, né? Olhar a reação de cada carinha que aparece, cada um que clica, ver a cara que a pessoa está mostrando e fazer alguns links, pegar algumas frases, né? Depois montar um texto e colocar isso, montar o agradecimento. Ela está precisando de ajuda, é uma coisa clara. Por isso que eu falei. A participação dela nas outras pessoas foi uma participação muito mais viva quando ela começa a falar do trabalho dela. Hoje foi uma participação mais, um grito de socorro, né? Por uma série de motivos que aí também não vou entrar no assunto, porque ninguém está fazendo análise, apesar de eu estar fazendo por causa do projeto em si, né? Mas também senti isso, viu, Antônio? O que eu vou falar para ela é que eu acredito de todo o meu coração, de todo o meu profissionalismo, que enquanto existe vida, existe sonho. Antônio, só um minuto. Ela está com dificuldade de conectar. Porém, se você tem um recado para mandar para ela, eu estou com ela aqui no telefone. Manda o recado para ela poder ouvir, tá? Que ela vai te ouvir. NASA, vê se você está ouvindo o que o Antônio vai falar. Não, eu vou escrever para ela. Tá bom. Até que uma próxima vez que ela entre, eu vou pedir permissão à Margarete e ao Sidney, mesmo antes da gente recomeçar a próxima pessoa que vai se apresentar amanhã ou depois de amanhã. O que eu queria dizer para ela é que enquanto existir vida, enquanto existir sonho, sempre vai existir uma chance, uma opção. Claro. Eu queria falar da obra que estava atrás dela, queria falar da cadeira que ela estava sentada, que a Carmen vai roubar aquela cadeira, tenho certeza. Total, eu fiquei queria perguntar do broche que ela estava usando, do colar que ela estava usando. Eu também vi o colar, tudo, né? Eu fazer uma alusão de que hoje, nesses dias que eu tenho participado, ela se preocupou no cabelo, ela se preocupou na roupa preta, ela estava ali fazendo a postura dela, a câmera não estava mexendo mais. Ela tentou, mas eu acredito que os pequenos
bloqueios que ela teve, porque se a gente parar para pensar, são pequenos bloqueios que ela teve na vida, não a definem como artista. Claro que não a definem como mérito das artes dela. A minha pergunta para ela, e eu vou escrever essa pergunta para ela, e depois a gente vai colocar isso na página do Facebook, é o que levou ela a mudar a direção do estilo dela. Eu acredito que a resposta vai ser a evolução, porque, apesar de tudo que ela se queixou, existe uma evolução na vida dela, entendeu? E ela precisa ter mais tempo para escutar a gente, de escutar de outros artistas, né? Como a Carmen, como a Kênia, que por algum motivo, né, transformaram a vida deles. E não foram a transformação quando tinham 15 anos, 16 anos. Não era a opção da segunda faculdade, né? Quando já se tem uma faculdade porque o pai influenciou, porque a mãe influenciou. Não, porque era a necessidade interna, né? Era a vontade de crescer. Então, eu acredito que ela precisa desse feedback, ela precisa dessa chama, né? A chama da Olimpíada, que passa de uma mão para outra com o mesmo objetivo, que é fazer com que todos brilhem, né? Então, eu acho que ela precisa encontrar essa chama das Olimpíadas. Que lindo! Todos nós temos a obrigação de passar outros e entregar para ela. Porque, mesmo com 65 anos, se ela lutar com 66, ela vai ser famosa do jeito que ela espera. É só isso. Por isso que eu falei do paradigma, né? Porque você Espera aí que ela vai tentar falar alguma coisa, mas vai ficar complicado. Ser famoso, a gente sempre pensa que quando que ser famoso vai resolver as coisas, mas ser famoso, mas as pessoas não chegam na sua porta batendo e dizendo eu quero um quadro. Então, você, por mais famoso que você fique, você fica o tempo todo tendo que lutar para vender e achar novos clientes, novas formas de mostrar seu trabalho, novas oportunidades. Faz gastar muito. É um gasto constante, porque você não faz marketing sem gastar. E você não vai... Eu me lembro que quando eu estava nos primeiros 20 anos de morar nos Estados Unidos, eu acho que eu gastei o suficiente para comprar, se fosse para comprar um carro de luxo, ou mais, só pagando para ir para eventos, para estar nos eventos. Nós todos. Por isso. Mas isso não é um privilégio seu, Nasa. Imagina quantos arte Basel daqueles que a gente paga $2, $3 mil. Mas, Nasa, pensa, foi investimento, meu amor, para você chegar onde você chegou. E o mais importante, que eu acho que a mensagem desse grupo para você, eu estou falando por mim, mas por todo mundo, é que qual é a grande função disso aqui? Não é só falar, não, é a gente ajudar mesmo. Exato. Coisa boa! Me ajudem, pelo amor de Deus! Tenta entrar no lessons.com, essa ajuda que eu te dei agora, você vai entrar já pensa num lugarzinho aí na sua casa de fazer alguma coisa, entendeu? E tenta criar um curso online de alguma coisa. Ok, eu consegui entrar. Tá faltando aí vocês me aceitarem. Ô, Cid, deixa a Nasa entrar, Cid. Eu tava tão assim, envolvido com a conversa e tal. Agora... Eu vou buscar uma água, mas eu tô ouvindo. Tá. Unmute. Tô aí? Agora acho que tá. Tá? Eu não tô vendo. Só falta... Eu não sei, a internet lá é ruim. Mas a gente pode te ouvir. Um beijo, querida. Tá sem imagem, ela tem que desligar. Tá entrando. Calma. Nos tempos de internet, a gente tem que ter calma. Cara, olha, vou te contar, hein? Que coisa mais maluca isso. O famoso se vira nos 30, né? Mas Josias, fala alguma coisa pra gente, Josias. Nossa, é o Josias e o Tom que estão mudos. Eu adorei o trabalho dela, muito fascinante.
E a idade para arte não existe idade para arte. Pode ter feito hoje, pode ser 100 anos. A arte é para ser feita, é para ser divulgada, é para ser sentida. Tá? Nasa, por favor. Eu estava falando da idade só com relação à capacidade de trabalhar para ter renda, por exemplo, com o projeto das roupas, para recomeçar esse projeto, do ponto em que está, recomeça rápido. Só que tem um trabalho imenso, físico, intelectual e de muitas viagens e de coisas assim, que precisa fazer para isso, entendeu? Então, leva alguns anos, depois que recomeça, alguns anos para a coisa começar a vingar, né? A ter lucro líquido. Então, por causa disso que eu falei, né? Que a minha idade, como artista, não importa a idade, né? Mas não se esqueça que 60 é o novo 40. Exato. Então, Nasa, por exemplo, sabe? Nasa, eu assim, claro, não tenho a mesma experiência que você, entendeu? Né, a sua biografia, a sua vida, você fez tanta coisa, sabe? Construiu tanta coisa já. Mas, sinceramente, eu falando como pessoa, como Sidney, antes de ser artista, antes de ser irmão, antes de ser amigo, antes de ser qualquer coisa no mundo, para mim, como eu penso, é que cada dia nós temos a oportunidade de fazer algo incrível. E a gente não pode deixar esse dia escapar. A gente não pode deixar esse dia acabar enquanto a gente não tentar fazer o máximo desse dia. E eu acho que não importa a idade, não importa a consequência que você está. Eu penso assim, eu vivo cada dia intensamente e eu penso em 4 coisas. Primeiro, fé, amor. Eu penso em não julgar ninguém em nada e até os meus erros, não julgar os meus erros. E o último é gratidão. Eu penso nessas 4 coisas todos os dias. E aí, para mim, flui. Flui, flui, flui. De uma maneira, entendeu? Que eu, às vezes, não espero que flua. E eu cometo muitos erros, mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que, sabe, realmente olhar cada dia e não importa a bagagem que você tenha, seja boa, seja ruim, seja maravilhosa, os lugares que você foi, as roupas que você usa, o importante é eu cada dia aproveitar o máximo possível. É isso que eu falo. Pode falar, Margarete Marques. Bom, eu quero falar com essa experiência de pagar nos eventos, isso aí existe para todos nós, né? Se a gente tem que ter um currículo, é investimento, o nome disso é investimento na carreira. E eu acho, assim, como eu trabalho, eu não posso fazer uma confecção, eu faço a quantidade que me dá para fazer com as minhas mãos. O importante é começar. E isso aí, já recebi proposta. Por que você não faz? Por que você não monta? Porque não é a minha praia. A minha praia é pintura, então eu já fiz algumas coisas que não deram certo. Então eu descobri que eu sou uma pintora, uma artista, que faço aquela quantidade, vendo e me satisfaz. Ponto, né? E a gente tem que estar aberta. Amiga, o mundo mudou muito e vai mudar agora com essa história. Então, a gente tem que ver o que vai fazer daqui para frente. É frente que vamos pensar. Aquela coisa lá atrás, você bota as roupas para a gente comprar, que nós vamos adorar, né? E tal. Isso mesmo, eu quero alguma coisa. Se você tem só numa mala, vamos vender essa mala. Vamos vender essa mala. Porque acontece o seguinte, daqui para frente, como que vai ser as coisas? Como é que vai ser esse dinheiro, né? Que moeda de troca que a gente vai ter? Exato. Então, eu faço abajur, eu faço bijuteria, eu pinto cadeira, eu pinto camiseta, eu faço scarf, eu faço de tudo um pouco. Chega Natal, nossa, dá para me tranquilamente, claro, vivo,
tenho meu marido, mas é assim, sabe? Vai você entrando, né? Aí você vende, aí vem a pessoa na sua casa, no seu estúdio, porque é assim que a gente vende, que se a gente for vender na galeria, quantos por cento que a galeria fica? Então, eu dou mais para se vir na minha casa comprar. E é assim que se vive. Então, a mudança está acontecendo, é o momento para a gente repensar, as coisas vão ser pequenas, e eu acho que a gente agora, o que tem a moeda de troca é de se aperfeiçoar, de se capacitar, de se aprender. É isso. Eu estou aprendendo conversar com vocês. Isso é um aprendizado para mim. Eu não comecei, já tenho 30 anos, quase 40 anos de carreira, mas para mim todos os dias está sendo um aprendizado. Eu estou aprendendo com vocês o que eu já fiz de errado ou o que eu não quero mais errar daqui para frente. Então, humildade é a palavra-chave e, sabe, nós artistas temos um dom. Tudo que a gente coloca a mão é maravilhoso. Nasa, você ainda está aí? Oi. Então, olha aqui. Fala mais alto. Tá, já que esse grupo é bem pequeno e nós somos todos, eu imagino, bem discretos uns com os outros, né? Nas nossas vidas. Eu acho que a gente tem sido bem intimista aqui, né? Então, eu quero dizer para você o seguinte, e na presença dessa rapaziada, tá? Você tem um espaço aí, assim que a gente acabar de consertar esse den, aí, né? Quando consertar, você pode usar esse den como seu estúdio. Oh my God! Eu sei que é pequeno, eu sei que é pequenininho, mas fica à vontade de usar. Patron of the Arts. Oh my God. É o que a gente pode fazer, eu não posso fazer muito mais. Mas então você pode usar, depois que a gente acabar de consertar o que está de errado aí, você usa esse espaço para fazer, eu não sei o que é que você vai querer fazer, mas se for da aula pequena, ou se for, seja lá o que for, fica à vontade de usar esse espaço. Muito obrigada. Vocês estão vendo, eu estou com vontade de chorar. Não chora nada. Mostre e mande mostra a sua cara. Se você tiver coisa pequena, você sabe que eu sou pequenininha, viu, Nasa? Então... É grande, eu sou um pouquinho maior do que a Carmen. Então, eu queria que você mandasse para mim o que você tem, o CAFTA que você tem. E para mim, para o Antônio, para o Josias e para o Tom, extra large. Manda para a gente por mensagem que a gente vai te cobrar. Deixa eu explicar aqui o que foi o grande problema na época que eu queria comprar aquelas peças dela. A gente estava indo num cruise, eu estava, né, recém-casada, aquelas coisas, eu queria... Cara, mas eu era gorda pra caramba. E ela dizia, mas eu não tenho tamanho 48. Nossa, então vai ser bom para mim. Então me manda, Nasa. Me manda também. Cara, você sabe que ela fez e deu pé. A gente tirou foto até, tô te falando, no jet ski. A outra coisa é assim, tá em casa, aprende a você mesmo colocar essas peças, fotografa e coloca nas redes sociais. É assim que eu vendo. Olha, ela tem uma equipe de venda. Se eu tiver uma equipe, eu estava fazendo isso nas redes sociais muito e colocando também, mandando pelo WhatsApp e estava vendendo. O negócio, além de vender na loja e além das pessoas irem no meu ateliê lá em Teresina. Só que, quando acabou tudo, lembra a mulher que ia investir, ela exigiu que eu acabasse tudo. Eu fiquei zerada em tudo. Ela me levou todas as peças? Tudo. Não, ela mandou, ela disse a palavra, como foi que ela falou? Como você você mata alguém, joga o corpo no mato, você desemboca. Discard em inglês. Desova. Você desova. Tudo. A palavra foi essa, desova tudo na loja de Porto de Galinha, dá para os parentes, dá para os amigos, não é para ter mais nada.
Porque você tinha um contrato com ela. Porque a gente fez um contrato para começar tudo com outro nome, com outra. Ela queria que passasse a ser, porque como se diz, a parte principal do meu projeto era que eram produtos que não têm moda, que você pode usar hoje ou daqui a 30 Atemporais. anos, e são duráveis e tudo. Só que para ela queria começar uma coisa, uma amiga dela disse, não, tem que ser fashion, tem moda, cair de moda não compra mais, não sei o quê. Então, ela queria mudar tudo, só que ela entrando com dinheiro, eu aceitei, entendeu? Então, ela disse então, eu precisava recomeçar do zero, quando ela, 1 ano e meio depois parada, eu não podia dizer para ninguém, eu não podia, tinha que fazer segredo, não podia dizer para ninguém, olha, parei tudo. Então, ficou aquela coisa, a loja de Porto de Galinhas ainda hoje tem o site lá. O dono da loja está, inclusive, agora em algum lugar da Amazônia, aquele lugar Alter do não sei de quê. Alter do Chão, em Santarém. Ele está lá, ele acabou de receber o estoque que tinha ficado na casa de uma amiga dele lá em Recife, e ele tá com esse estoque lá para vender. Né? Então, eu estou com o pouco que eu tenho comigo, uma mala. Esses produtos são tão, como se diz, leves, pequenos, assim, quando eles ficam com volume muito pequeno quando enrola. Então, uma mala dá para abrir uma loja. Então, eu tenho muita coisa nessa mala. Então... Abre a loja aí, Nasa. Abre a loja aí. Pode falar, Josias. Pode falar. Nasa, está me chamando a atenção esse seu colar. Você pode falar isso para a gente? Isso aqui, eu tenho alguns deles ainda. Isso aqui é um quadro do lado. Ele é madeira com prata, impresso. Eu gosto dos anéis. Tem anel ainda? Do lado tem anel, tem do lado aqui, ó. Aí eu boto ele, quer dizer, eu estou usando ele como modelo, né? Mas ele eu não posso tirar as coisas para mim, né? Então esse aqui, olha, é uma designer. Eu fiz contrato uma designer lá de Pedro II, no interior do Piauí, e ela faz isso aqui, ela que criou. Muito bonito. É dupla face. Muito bonito. Você também, naquela reportagem, você estava com um colar, assim, com 4 partes. Muito bacana mesmo. Ele lá também é feito, ele não tem prata, fui eu mesma que montei. Ele é impresso as placas de madeira, certo? E imprime no total, aí quando junta fica a obra de arte, né? Bacana, muito bacana. Então, eu acho que eu tenho um deles, mas com o quadro da bailarina, né? Então olha, tem gravatas. As gravatas são muito algumas delas o design é bem abstrato e suave, mas outras são bem cheguei, entendeu? Tem algumas que são assim. Você tem que ter, é como um statement, você está fazendo, diz assim, essa é a arte que eu gosto, cheguei, entendeu? São conversation pieces. Todos nós temos, eu tenho certeza que de todos nós aqui, a nossa intenção, eu imagino, é a minha interpretação, né, desses encontros, e que eu tiro essas 2 horas, seja o que for, do tempo com meu marido, que é ótimo. Eu acabou de chegar, está me esperando para jantar. Tá. Esse ele passa o catador aqui, uma jaqueta de onça. Daqui a pouco aparece um fantasma aqui. Mas, enfim, eu acho que a ideia é super bacana. Cid e Margarete, obrigada. Realmente é um negócio muito bacana. Eu acho que a gente está criando um monstro. Mas
Mas eu acho que é um monstro daqueles bacanésimos. Monstro do bem. Monstro do bem, pelo amor de Deus, Claro. né? Do mal não falta, né? Gente, eu vou ter que sair. Desculpem. Não, pois é. Mas, Nasa, eu vou aguardar. Então, você manda para mim o que você tem, as fotos? Manda as fotos. Manda fotos. Eu gosto dos colares também, viu? Eu gosto. Uma das dificuldades que eu tenho tido nos últimos... Porque antes, por exemplo, quando era meu negócio, quando eu estava com a coisa montada, a primeira coisa que fazia com tudo novo era botar uma pessoa, botar naquele manequim que tinha lá na loja, para vestir, tirava foto, já tinha a foto pronta. O problema agora é que, por exemplo, onde eu vou achar uma pessoa que esteja disposta de graça a vestir? Nada, tira foto com o celular. Isso, tira foto sua mesmo. Eu tiro foto com o celular, mas alguém tem que vestir, certo? Por exemplo, não precisa. Olha que lindo. Eu vou botar em cima da cama. Olha. No cabide, eu vou tirar as fotos no cabide. Bota na cama. Tira no cabide, que a gente vê. O ambiente. Nossa, querida. É como se fosse um quadro. Você vai fazer um ambiente para aquela roupa. E nossa, Martins, a gente entende, a gente sabe como é. Então, que bom. Então, gente, olha. Boa noite. Boa noite, já são 8h40. Muito obrigado por tudo. Sabe, eu estou aqui muito agradecido. Obrigado por todos vocês virem. Não existe problema, existe solução. Volta, Nasa, volta de novo para falar um pouco mais. Antônio Dias, muito obrigado, Antônio. Josias. Mais uma vez. Gente, assim, uma coisa, segunda-feira seria muito importante todos vocês estarem vindo. É uma pessoa que vai falar sobre porque o que está acontecendo com a história da pandemia, as pessoas que faziam a doação para a medula óssea, fazer o teste, elas pararam de fazer. Então, agora, eles têm um outro sistema, né? Porque as pessoas não podem sair, como fazer isso. Inclusive, o Fox está até com vídeos e tal, e vem essa pessoa aqui nos falar das dificuldades que ela está tendo e o que nós, artistas, podemos ajudar para que eles continuem essa campanha. Então, é segunda-feira, domingo a gente não está tendo mais, porque senão... Tem que ter folga, né? Um dia de folga. Então, tem folga domingo, porque senão a gente perde os casamentos. Então, mas segunda-feira, eu queria muito que vocês viessem. Kênia, se você conseguir falar com a Gisele para ela vir, porque essa campanha ela é para o mundo inteiro, né? Para os Estados Unidos, que a gente está aqui. Seria muito importante para a gente. Tá bom, gente? Eu espero vocês segunda-feira. Segunda-feira. A página vai ser o dia de gratidão. Beijos. Todas as coisas vão estar na página, agradecendo a todos vocês. Pois não, Kênia? Não, eu gostaria que vocês só me dissessem como é que eu posso acessar, por exemplo, uns chats que a gente teve no passado, mesmo esses chats particulares, eles ficam gravados em algum lugar? Ou Ficam todos gravados. Então tá, então eu entro em contato com você. Isso, exato. Mas, por favor, se aproveite do seu roommate aí, tá? Porque ele pode ajudar pra caramba. Ele trouxe uma maçã para eu comer. Você viu só? Você é muito abençoada. Botou bem bonitinho aqui, botou bem bonitinho dentro da coisa. Que graça. Então, Nasa, fala lá a sua consideração final, Nasa. A gente vai sair. Pode falar. Beijos. Eu gostaria muito, 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 estou muito tocada com o fato desse chat ter se tornado uma verdadeira chuva de intenções de ajuda. Então, assim, é uma das coisas que eu sinto como artista em geral, é que eu me sinto como tipo cão sem dono, entendeu? Assim, então, assim, solta uma vela acesa no vento, entendeu? Então, ter o apoio de vocês com esses conselhos e isso que a Kênia disse, e todas essas coisas me tocaram muito. Eu acho que vale a pena ter esperança de que alguma coisa vai mudar. Muito obrigada. Já está mudando, já está mudando. Beijo, obrigado, viu? Beijo, gente. Obrigado, boa noite. Vocês amanhã, segunda-feira. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tom. Obrigada.